batizaram, e agora o que vai acontecer? Eles vão voltar para a prática dele de pecado? Eles vão voltar para a vida dele de pecado? A gente sabe que quando a gente se arrepende, primeiramente, quando a gente confessa a Cristo, quando a gente crê, a gente sabe que a gente está carregado ainda de um monte de pecado. Porque a gente está carregado de um monte de costume que a gente tem que se desfazer desse costume. A gente tem que tirar de nós esse costume. A gente tem que perder as manias que a gente tinha do mundo. Então João Batista, ele veio falar isso pro povo. Ele veio falar isso pro soldado. E a gente vai acompanhar rapidinho. Olha aqui. Em Lucas, capítulo 3, versículo 10. Começa assim um povo. Então a multidão o interrogava e dizia: que faremos, pois? Respondeu João Batista: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Ele já veio já comover o povo no seguinte: olha só, vocês têm que aprender a pensar no próximo. Você tem que aprender a amar o próximo. Você tem que aprender a pensar no outro, nessa pessoa que está aí do teu lado. Então quem tiver, poxa, túnica, isso daí é lá do teu outro tempo. Quem tiver 2 casacos, poxa, olha o que você tem no teu guarda-roupa, o que você tem na sua despensa. Se você tem o suficiente, então por mais que seja pouquinho, mas se você tem condição de repartir com o próximo, você reparta. Se você tem condição de você abrir a mão e ajudar alguém a comer, ajudar alguém a se aquentar nesse tempo de frio, você ajude ele. Então o João ele já veio trazendo isso para o povo. E ele continua mais. Por quê? Porque chegando também os cobradores de impostos, no versículo 12, diz que quando eles começaram a se batizar, eles perguntaram: mestre, o que nós devemos fazer? Respondeu ele no versículo 13: não peçais mais do que vos está ordenado. Gente, cobrador de impostos. E cobrador de impostos, naquela época, os romanos, ele usava os próprios judeus para cobrar os próprios judeus. Imagina só, próprias pessoas que são cidadãos daquela nação, eles basicamente eram usados para fazer a cobrança da sua própria nação. Então eram os cobradores de impostos, eram basicamente os publicanos da época, como Zaqueu, ele era, e o povo odiava Zaqueu. Por quê? Porque tinha uma oportunidade de cobrar além daquilo que estava ordenado. Eles falavam, só cobra tanto, mas aí ele chegava, não, eu vou cobrar isso daqui. Por quê? Porque isso vai me ajudar muito, eu vou cobrar além. Eu já tenho o salário, mas eu quero ter além daquilo que eu possuo. A gente vê isso daí, a gente cansa de ver isso no sistema, no mundo. A gente cansa de ver isso, suborno, a gente cansa de ver essas coisas em muitos meios, que isso daí é um assunto para outra hora. Mas você, novo convertido, você tem que saber de uma